Você sabia que anjos e demônios disputaram a respeito do corpo de Moisés e mesmo assim ninguém nunca o encontrou? Hoje iremos conhecer um pouco da história de Moisés e descobrir o mistério a respeito da sua morte e por que o seu túmulo nunca foi encontrado. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e clicar no botão de like para nos ajudar a continuarmos com esse trabalho. E vamos para o vídeo. A história de Moisés começa com a narrativa dos israelitas, descendentes de Jacó, que se multiplicaram no Egito e foram submetidos à escravidão pelo faraó. Preocupado com o crescimento da população hebraica e temendo que eles pudessem se tornar uma ameaça, o faraó emitiu uma ordem cruel. Ele ordenou que todas as parteiras hebraicas matassem os bebês do sexo masculino no momento do nascimento, lançando-os no rio Nilo. Nesse contexto, nasceu Moisés. Sua mãe, Joquebede, e seu pai, Amrão, esconderam-no por 3 meses. Mas quando não podiam mais escondê-lo, Joquebede fez um cesto de junco, impermeabilizou-o com betume e piche e colocou o bebê Moisés no cesto. Então, ela colocou o cesto nas águas do Nilo, próximo à margem. A filha do faraó, que estava no rio para banhar-se, encontrou o cesto. Ao ver o bebê hebreu, ela foi tomada pela compaixão e decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Miriam, irmã de Moisés, que estava observando de longe, ofereceu-se para chamar uma mãe hebreia para amamentar o bebê. Assim, Joquebede foi autorizada a cuidar de Moisés, seu próprio filho, enquanto ele crescia na corte do faraó. Assim, Moisés cresceu nos luxuosos corredores da corte egípcia, experimentando uma educação privilegiada e adquirindo uma compreensão única das complexidades da sociedade egípcia. No entanto, mesmo em meio à luxúria do palácio, Moisés nunca esqueceu suas raízes hebraicas. A vida de Moisés tomou uma reviravolta monumental. Quando Moisés já era adulto, ele testemunhou a opressão dos seus irmãos israelitas pelos egípcios. Em um incidente, vendo um egípcio maltratando um hebreu, Moisés ficou irado e matou o egípcio. Optando por renunciar às riquezas da realeza e temendo as consequências de seu ato, Moisés fugiu para o deserto para escapar da ira do faraó. No deserto, Moisés se refugiou na região de Midian, onde conheceu o sacerdote chamado Jetro. Lá, ele se casou com Zípora, filha de Jetro, e tornou-se um pastor de ovelhas. A vida de Moisés no deserto contrastava drasticamente com a riqueza e o luxo que experimentara na corte egípcia. Essa transição, aparentemente contraditória aos olhos do mundo, foi orquestrada pela vontade divina. Deus moldou Moisés durante seus anos de pastoreio, preparando-o para a missão que o aguardava. A trajetória de Moisés, desde a corte do faraó até os vastos horizontes do deserto, é um testemunho da providência divina e da fidelidade daqueles que se submetem à vontade de Deus. Moisés passou 40 anos cuidando de ovelhas no deserto antes de retornar para viver entre os israelitas. Durante sua jornada no deserto, Moisés teve vários encontros com Deus, revelando uma relação divina singular que moldaria o destino de um povo. Um desses momentos extraordinários ocorreu no Monte Horebe, quando Moisés se deparou com uma sarça ardente que surpreendentemente não se consumia pelo fogo. Ao se aproximar da sarça, Moisés ouviu a voz de Deus falando diretamente com ele. Essa manifestação divina por meio da sarça ardente foi uma maneira sobrenatural de chamar a atenção de Moisés e indicar que Deus estava presente naquele momento sagrado. Inicialmente, Moisés resistiu ao chamado divino, sentindo-se inadequado para a grandiosa missão proposta por Deus. Sua relutância refletia a compreensão limitada de suas próprias habilidades e a magnitude da tarefa à sua frente. No entanto, Deus, em sua sabedoria infinita, assegurou a Moisés, revelando-lhe seu nome sagrado:
Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Essa garantia divina não apenas dissipou as dúvidas de Moisés, mas também conferiu uma autoridade celestial à sua missão. Esse episódio marcou o início da chamada de Moisés para liderar os israelitas na libertação do Egito. A sarça ardente é, portanto, um símbolo significativo na tradição bíblica, representando a santidade de Deus, sua capacidade de se manifestar de maneiras extraordinárias e a chamada divina para uma missão específica. Ao retornarem ao Egito, Moisés e Arão, seu irmão mais velho, apresentaram-se diante do faraó, solicitando a libertação do povo hebreu. No entanto, o faraó resistiu e, em vez de libertar os israelitas, aumentou a carga de trabalho sobre eles. Deus, então, iniciou uma série de pragas sobre o Egito para demonstrar seu poder e forçar a libertação. As pragas incluíram transformar a água do rio em sangue, infestação de rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de pedras de granizo, gafanhotos, escuridão e, por fim, a morte dos primogênitos. Após cada praga, o faraó prometia libertar o povo, mas sempre mudava de ideia. À medida que as pragas assolavam o Egito, a resistência do faraó em libertar os israelitas permanecia inabalada. Deus, determinado a libertar seu povo, anunciou a última e mais devastadora praga: a morte dos primogênitos. Este seria o golpe final que induziria o faraó a ceder. Moisés, obedecendo às instruções divinas, anunciou a iminência da 10ª praga. Deus instruiu os israelitas a marcar as portas de suas casas com sangue de cordeiro. Na noite designada, o anjo da morte passaria pelo Egito, mas onde visse o sangue nas portas, passaria por aquela casa sem causar dano. À meia-noite, trouxe uma escuridão profunda e silenciosa, interrompida apenas pelo lamento nas casas egípcias. Desde o palácio do faraó até as humildes moradias, a praga atingiu todas as famílias, ceifando a vida do primogênito em cada lar que não estava protegido pelo sangue. O pranto e a aflição ecoaram pelas ruas enquanto o faraó, atingido pela perda pessoal, finalmente cedeu. Em meio à tristeza e à urgência, o faraó convocou Moisés e Arão, instruindo-os a partir imediatamente com os israelitas. A nação egípcia estava cansada dos horrores infligidos pelas pragas, e o faraó, confrontado com a morte de seu próprio filho, não podia mais suportar a presença dos hebreus em seu território. Assim, após anos de servidão e um exílio prolongado, os israelitas, guiados por Moisés, iniciaram sua jornada para a liberdade. Encarregado de conduzir mais de 2 milhões de escravos para fora do Egito, Moisés assumiu um papel crucial na execução do plano divino de libertação. No deserto, Moisés guiou os israelitas por diversos desafios, enfrentando a escassez de água, a fome e confrontos com outras nações. Deus proveu maná do céu e água da rocha para sustentá-los. Moisés também subiu ao Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos e outras leis para orientar o povo. A liderança de Moisés foi marcada por desafios, mas sua fidelidade a Deus e a condução dos israelitas para fora do Egito consolidaram sua posição como um dos grandes líderes bíblicos. Moisés foi designado para ser não apenas um líder político, mas também um condutor espiritual, guiando o povo escolhido por Deus rumo à libertação e à promessa da terra prometida. Além disso, Moisés, ungido por Deus, foi instrumento de poderosos milagres registrados nas páginas sagradas. Entre os notáveis milagres realizados por Moisés, destaca-se a divisão das águas do Mar Vermelho. Certo dia, enquanto fugiam do exército egípcio, Moisés e os israelitas se deparam com o Mar Vermelho diante deles, impedindo-os de continuarem a fuga. Foi nesse momento crucial que Deus ordenou a Moisés que estendesse sua mão sobre o mar.
Em um ato de fé, Moisés obedeceu, e as águas começaram a se separar milagrosamente, formando 2 muros de água em ambos os lados, deixando um caminho seco no meio. Esse caminho se tornou a rota de fuga para os israelitas, proporcionando-lhes uma passagem miraculosa através das águas. Enquanto os israelitas atravessavam o Mar Vermelho, as águas permaneciam firmes, protegendo-os do exército egípcio que tentava persegui-los. No entanto, quando os egípcios se aventuraram no meio do mar, as águas retornaram ao seu curso normal, afundando e destruindo o exército inimigo. Outro milagre marcante ocorreria em seguida. Depois de atravessarem o Mar Vermelho, os israelitas, liderados por Moisés, caminharam pelo deserto em direção à Terra Prometida. Após dias de jornada, chegaram a Mara. No entanto, descobriram que as águas do local eram amargas e impróprias para consumo. A decepção e a necessidade iminente de água potável abalaram a confiança do povo. Foi nesse momento desafiador que Moisés, orientado por Deus, tomou uma atitude aparentemente simples, mas carregada de significado. Ele lançou uma madeira nas águas amargas de Mara e imediatamente ocorreu um milagre. As águas amargas foram transformadas em águas doces e potáveis, proporcionando alívio e renovação para os sedentos israelitas. A escolha da madeira como instrumento para realizar esse milagre é simbólica. Na tradição bíblica, a madeira muitas vezes representa a redenção e a cura. Essa ação de Moisés não apenas resolveu a necessidade imediata por água, mas também transmitiu uma mensagem mais profunda sobre a capacidade divina de transformar situações amargas em experiências renovadas e restauradoras. Em diversas situações, Moisés e Arão, os líderes designados por Deus, foram confrontados pelos israelitas que, em sua sede e desespero, questionaram a liderança divina. Nos momentos de desesperos, alguns escravos argumentavam que teria sido melhor permanecer no Egito, onde pelo menos teriam água para saciar a sua sede. A tensão e a insatisfação atingiram seu ápice em Meribá Cades. Em resposta à queixa do povo, Deus instruiu Moisés a falar com uma rocha, e ela forneceria água para o povo sedento. Tome a vara, e tu e teu irmão Arão ajuntem a comunidade. Diante deles, ordenem à rocha que dê a sua água, e vocês tirarão água dela para a comunidade e para os seus rebanhos. No entanto, em vez de falar com a rocha, Moisés ficou irritado com a murmuração do povo e, em seu desgaste emocional, feriu a rocha com sua vara. Embora a água tenha fluído da rocha, essa ação resultou em uma consequência significativa para Moisés. Deus repreendeu Moisés por não ter confiado na sua palavra e ter agido com ira diante do povo. Porquanto vocês não confiaram em mim para manifestar a minha santidade diante dos israelitas, vocês não introduzirão esta comunidade na terra que lhes dou. Como resultado, Moisés e Arão foram proibidos de entrar na terra prometida, uma punição severa pela desobediência naquele momento crítico. O incidente em Meribá Cades serve como um lembrete na narrativa bíblica sobre a importância da confiança inabalável em Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Moisés, embora tivesse liderado os israelitas com grande fé e coragem, experimentou as consequências de sua falta de confiança específica naquele momento crucial. A morte de Moisés é envolta em mistério e singularidade, revelando um episódio único na narrativa bíblica. Conforme as Escrituras, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde contemplou a visão da terra prometida antes de seu falecimento. O relato está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Depois, Moisés subiu das planícies de Moabe ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, que fica defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, toda a Naftali, a terra de Efraim e Manassés,
toda a terra de Judá até o mar Mediterrâneo, o Negebe e a região do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Eu a fiz você ver com os teus próprios olhos, mas você não atravessará para lá. Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Este ato divino ressalta a singularidade da figura de Moisés, no qual Deus, pessoalmente, providenciou o seu sepultamento. Esse evento ressalta a intensidade da relação entre Deus e Moisés, transcendendo os padrões comuns. Existem várias interpretações e teorias sobre por que Deus pode ter decidido ocultar o local de descanso final de Moisés. Alguns estudiosos e teólogos sugerem que isso poderia ser para evitar que o túmulo se tornasse um local de adoração ou veneração, prevenindo assim a idolatria. Outros apontam que a ocultação do local de sepultura pode ter sido uma maneira de destacar a singularidade de Moisés como líder e profeta, deixando claro que seu valor estava na mensagem e nas obras que realizou, não em algum local sagrado associado a ele. O livro de Judas, no capítulo 1, versículo 9, lança luz sobre um evento pós-morte envolvendo Moisés, o arcanjo Miguel e o diabo. A passagem diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. A narrativa não fornece detalhes extensos sobre os eventos, deixando muitos aspectos sujeitos à interpretação. Entretanto, essa passagem revela um embate celestial pelo corpo de Moisés, envolvendo o arcanjo Miguel, um dos poucos anjos mencionados na Bíblia, e Satanás. Esse conflito ocorreu provavelmente durante o enterro de Moisés. Porém, a razão para essa disputa não é explicitamente explicada nas Escrituras, contribuindo para o mistério que envolve o episódio. Uma das teorias é que Satanás, como o acusador, estava reivindicando o direito sobre a alma de Moisés devido a seus erros e pecados ao longo de sua vida. No entanto, o arcanjo Miguel, em vez de entrar em uma disputa direta, invocou a autoridade do Senhor, dizendo: o Senhor te repreenda. Outras interpretações sugerem que o diabo pode ter buscado desacreditar ou desonrar o corpo de Moisés de alguma forma. Essa passagem é uma das mais enigmáticas da Bíblia, e muitos detalhes específicos não são fornecidos. Pode ser interpretada de várias maneiras, dependendo das tradições teológicas. Mas o que realmente importa é que as ações de Moisés oferecem inúmeras lições espirituais e princípios fundamentais para a vida de fé. A sua jornada, permeada por milagres, desafios e uma conexão direta com Deus, proporciona uma fonte rica de reflexão espiritual. A obediência a Deus destaca-se como uma lição central derivada da vida de Moisés. Seu exemplo seja na liderança durante o Êxodo, na condução do povo no deserto ou na interação direta com Deus, ressalta a importância de seguir fielmente os mandamentos divinos. A desobediência de Moisés em Meribá Cades, embora tenha resultado em consequências severas, destaca a necessidade de uma obediência precisa e humilde à vontade de Deus. A confiança em Deus e em suas promessas são outro pilar espiritual extraído da trajetória de Moisés. Desde o momento em que ele foi colocado numa cesta no rio Nilo até a liderança dos israelitas rumo à terra prometida, Moisés confiou constantemente na providência divina. Sua fé inabalável serviu como um farol para o povo, inspirando-os a permanecerem firmes mesmo nos momentos mais desafiadores. A vida de Moisés também destaca a importância de aprender com os erros e buscar a restauração em Deus. Mesmo diante de sua punição, Deus permaneceu fiel.
e Moisés continuou a desempenhar um papel vital na história de seu povo. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.